VBA no Excel para iniciantes. A você inscrito no canal, programador Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Vamos estar dando continuidade à nova série, Formulários de Funcionários. Este é o form que estamos criando. Na aula de hoje, vamos estar melhor implementando a rotina de calcular o salário e programando o botão incluir. Bora para a planilha. Antes de irmos para a planilha, essa é uma dica para vocês. Aqui no canal temos uma série de vídeos de como gerar código de barra no Excel. Observe que temos 4 vídeos sobre o assunto completo, não perca. Aqui na nossa planilha, dando continuidade à aula passada, vou clicar aqui no formulário. Tenho aqui meu formulário. Perceba, vou colocar um valor. Vou preencher a salubridade. E por acaso, não vou preencher a periculosidade. Vamos ver o que é que acontece. Observe que vai me dar um erro, tipos incompatíveis, e vou clicar em depurar. Vou colocar o cursor aqui sobre o salário final, certo? Observe que está vazio, pois ainda não recebeu o valor final. Observe que a minha periculosidade está vazia, a minha salubridade está com valor e o meu salário com valor. O que se deve a esse erro? Bom, quando você está trabalhando com uma soma, você não pode calcular um campo que esteja vazio, certo? Então, basicamente, o erro é este. O funcionário não é obrigado a ganhar periculosidade ou salubridade. Pode apenas ser o salário inicial. Então, seguindo essa lógica, quando eu for fazer o cálculo, eu tenho que formar um valor. Não necessariamente eu vou ter que preencher com valor zero. Eu posso botar via código. Como é que eu faço isso? Vou parar aqui o código. E vou fazer uma verificação aqui. Antes de fazer o cálculo, certo? Eu vou fazer uma verificação. Por exemplo, vou copiar aqui esse objeto. Dar o Ctrl C nele. E vou colocar uma verificação. If. Se minha txt periculosidade.txt for igual a vazio. Acabei esquecendo de colocar o tem, que quer dizer então. Então, o que ele vai fazer? Meu txt periculosidade.txt é igual a format. É igual a format. O que eu estou verificando aqui? Primeiramente, entenda a lógica. Se o meu txt periculosidade.txt for igual a vazio, então, que o nosso tem quer dizer então, o meu txt periculosidade.txt vai receber o que? Vai receber um format, ou seja, vou formatar um valor e vai ser atribuído a esse objeto. Ou seja, vou formatar, lembrando que o campo não pode ficar vazio, então vou formatar o que? Vou informar para ele que o texto vai ser 000, vírgula, currency. Fecho aspas duplas. Fecho meu parênteses. Também tenho que abrir o currency com aspas duplas. E o end if, certo? Então entenda. Se o meu txt periculosidade for igual a vazio, se por acaso eu não preencher, para evitar um possível erro, que vai dar conforme vocês viram aí na tela, eu vou dizer que o meu txt periculosidade é igual a zero, certo? Porém, eu vou estar formatando ele como moeda. E depois de formatado, esse valor vai ser atribuído a ele. Observemos. Vou colocar o valor de 1000. A salubridade, vou informar. E não vou informar a periculosidade. Vou clicar em incluir. E observe que fez exatamente como eu previa, certo? Então observe que o erro não vai mais acontecer. Não é necessário que eu preencha o campo. Mas é necessário que eu verifique se o campo está vazio. E caso esteja, eu informe um valor. Caso não, vai dar erro. Então o mesmo tem que ser feito para a salubridade, certo? Porque não é necessário que o funcionário ganhe salubridade. Caso ele não receba, o campo também tem que estar com valor zero. Então como é que eu faço isso? A mesma coisa. Basta eu copiar esta verificação aqui e mudar apenas o objeto, certo? Então eu vou colar aqui. Vou mudar o nome do objeto. Vou selecionar o objeto anterior. Mudar para mi.txt. Nosso caso aqui, salubridade.
Pronto. Agora eu vou copiar este objeto e vou substituir aqui embaixo também. Então vamos executar aqui novamente. Se o funcionário ganha apenas o salário inicial de 1.000 e não tem direito a salubridade nem periculosidade, então seu salário final, vou clicar no incluir, é apenas 1.000. Então observe que não vai mais gerar aquele erro. Claro que você pode também botar uma verificação caso você esqueça de informar aqui o salário, certo? Porém, é algo bem fácil, certo? Não vou me adentrar aqui a verificações se o campo está vazio ou não. Primeiramente neste momento. Vou fechar aqui o meu form e vamos ao que interessa. A parte de inclusão desses dados aqui no nosso list view. Fechar o form. Visual Basic. Para ficar mais bem entendido, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou recortar todo esse código que está dentro do btn incluir. Vou dar o Ctrl X. Fora desse evento, logo abaixo do sub, vou criar uma rotina. Sub calcular. E agora colo o código que estava todo dentro lá do evento btn incluir. E agora, basicamente, então recortado o código, vou chamar a mesma rotina que foi criada agora através do cal. Então calcular. Então, quando eu me referir ao calcular, é a rotina que a gente está fazendo a verificação aqui, fazendo os cálculos, certo? Então, vamos agora para a inclusão desses dados no list view. Primeiramente, aqui antes de chegar ao calcular, vou criar uma variável aqui, certo? Din li as object, ou seja, uma variável do tipo object. Li é o nome da minha variável. Aqui você dá o nome mais intuitivo possível que você entenda, certo? Aqui você pode dar o nome que você queira. Agora, a classificação dela é correspondente ao que você vai trabalhar. No caso, eu vou trabalhar com um objeto, então a declarei do tipo object. Então, declarado aqui minha variável, vou setar ela. Set li é igual. O nome do meu objeto da nossa list view se chama me. No caso, eu não lembro, então eu boto me.lstcadastro. List itens, ou seja, vou trabalhar com a propriedade list itens, os itens listados. Add. Abro parênteses. A propriedade text. Por padrão, tenho que inserir dois pontos igual. Observe que eu estou no parâmetro aqui text. E qual é o texto que eu vou estar informando para ele? Eu posso estar informando o texto do meu campo ID, certo? Então vamos primeiramente fazer dessa forma. txt, underline id, e fecho o meu parênteses. E passo para a próxima linha de comando. Então, com esse comando aqui, já está sendo adicionado ao meu list view a sua primeira coluna, que tem um valor de 0, certo? Sempre reforçando o valor que estiver no meu txt-id. Então, a lógica basicamente vai ser essa. A única linha diferente é esta. As próximas vão ser todas iguais. Então, observemos. A próxima linha, para adicionar o segundo item à nossa coluna do list view, é o seguinte. Li, que é a nossa variável, ponto list sub itens, ponto add text, dois pontos igual. E aqui vou informar o nome do objeto, certo? Qual é o objeto que eu quero adicionar à minha segunda coluna do list view? No nosso caso, txt matrícula. Por que ele não autocompletou? Porque ele não está reconhecendo, certo, pessoal? A variável. Mas percebemos que depois da igualdade já me apareceu aqui o nome do objeto. Então, se eu executar aqui, vamos fazer um exemplo. Vou clicar aqui no... Observe que meu campo ID está com valor 0 e vou informar aqui uma matrícula. E vou clicar no incluir. Tipos incompatíveis, vou clicar em depurar. Como ele tem aquela rotina do calcular, certo? Observe que meu txt salário final
não recebeu o valor porque minha periculosidade está com valor 0, a salubridade com valor 0, porém o meu salário eu não informei. Então, ele não conseguiu fazer o cálculo, certo? Então eu vou deixar como dever de casa aí para vocês fazerem essa verificação e inibir que o usuário esqueça de colocar o valor do salário. Mas para o que interessa aqui, eu vou pausar aqui, vou clicar em redefinir e vou comentar esse código aqui do calcular, certo? Apenas para vocês entenderem que o objetivo aqui é adicionar os itens. Então, como eu comentei aqui, essa rotina não vai ser mais executada. Então vamos novamente aqui. Observe que eu tenho o ID 0 e o campo da matrícula eu vou informar agora. Vou clicar no incluir. E observe que me formou aqui, ó, meu ID é valor 0 e minha matrícula 021748, conforme o texto que eu preenchi. Se eu vir aqui em colaborador e digitar Gleidson, clicar no incluir novamente ele incluiu o valor 0 e a matrícula repetiu novamente, porém não incluiu o Gleidson. Claro, a gente não programou a terceira coluna, certo? Então a lógica basicamente é esta. Então vamos fazer primeiramente uma coisa diferente. Esse ID aqui, no caso, é o ID que vai ser lançado aqui na planilha. Esse ID não pode se repetir. E esse ID eu vou pegar de forma automática, conforme a quantidade de registros que tiver aqui na minha planilha. O ID que vai ser inserido aqui no nosso list view vai ser apenas o ID aqui para no caso a gente fazer apenas a edição e a exclusão dos dados, certo? Não é o ID lançado na planilha. Então vamos fazer da seguinte forma, para melhor compreensão. Vou fechar o form, clicar em Visual Basic. Ao invés de eu informar aqui o TXTID, que meu TXTID, entenda, sempre vai estar com o valor, no caso lá, repetido. Porque o ID, no caso aqui, vai ser necessariamente quando eu confirmar o cadastro. Se eu não confirmei o cadastro, eu estou incluindo, sempre então vai se repetir dentro do list view. Eu não quero isso. Então como é que eu faço para que esse dado não se repita? Basicamente eu vou fazer o seguinte: mi.lst cadastro.list itens.count, ou seja, ele vai fazer a contagem dos itens mais 1. Entenda a lógica agora. Vou executar aqui novamente. Vou informar uma matrícula qualquer. Vou clicar no incluir. Observemos aqui que ele incluiu 1, certo? Porque o valor era 0, 0 mais 1, incluiu 1 no campo ID. Se eu vier novamente aqui clicar no incluir, observe que agora incluiu na segunda coluna já o valor 2. Porque o valor anterior é 1, 1 mais 1, 2. E assim vai, observe. Então já entendido isso, vamos para a adição dos próximos campos. A lógica é a mesma. Vou voltar aqui em Visual Basic e vou apenas aqui alterar aqui o nome dos objetos. Então basicamente, basta eu copiar esta rotina aqui, dar o Ctrl V, dar um Ctrl V novamente e novamente. Aqui vou informar o nome do meu próximo objeto a ser adicionado à minha list view, no caso colaborador. A informação que tiver no txt colaborador. No próximo, o CMB underline função. O próximo, o CMB underline setor. E deixa eu verificar aqui no nosso list view qual seria o próximo campo. Depois do setor vem o sexo, certo? Para adicionar aqui o sexo, observe que estamos trabalhando com Optibutros. O Optibutro nada mais é do que true ou false, seu valor. Então como é que a gente trabalha? Por exemplo, eu marcando masculino e adicionando o texto masculino na nossa list view, a coluna correspondente. Vou clicar aqui no incluir e vou fazer uma verificação da seguinte forma: if se mi.opt masculino for igual a true,
acabei esquecendo de formar o tem, ou seja, então copio o código que já está em memória aqui, certo? E aqui, em vez de eu informar o nome do objeto, eu coloco um texto. Por exemplo, informo masculino. Fecho aspas duplas. Aqui eu poderia simplesmente botar else. Se não, o nosso texto aqui, do Ctrl C, Ctrl V, e aqui altero para feminino. E dou o end if. Mas para garantir, eu vou verificar o que? Else if, ou seja, então se o mi.opt feminino for igual a true. Então, porque pode ser que nenhum dos dois esteja marcado, certo? Então, para garantir, eu estou verificando aqui. Se o meu objeto, opt masculino, nosso attribute, tiver true, ou seja, estiver marcado, então vai adicionar a coluna correspondente o texto masculino. Nesta mesma coluna, caso o meu objeto não esteja marcado, o opt masculino, no caso seja o opt feminino que esteja marcado, então ele vai adicionar na mesma coluna o texto feminino. Vamos executar aqui para ver como é que está ficando. E vou descomentar aqui, no caso, a rotina calcular. Vamos ver como é que está ficando aqui o nosso exemplo. Vou formar aqui uma matrícula, um nome qualquer, uma função, programador, setor. Vou informar aqui que ele é masculino. Vou informar aqui um salário. Aqui eu não vou preencher porque eu não adicionei ainda esta informação, certo? A coluna correspondente. E vou clicar aqui no incluir. E observe que adicionou aqui, vou arrastar aqui para o lado um pouco. Observe o valor 1 na minha primeira coluna, a matrícula correspondente, o nome correspondente, a função correspondente que eu informei, o setor, o sexo. Se eu clicar agora em feminino, como eu não estou fazendo ainda a rotina para limpar, basicamente ele vai adicionar os mesmos dados. Porém, se eu mudar algum valor aqui, claro que ele vai mudar também na hora de adicionar. Então eu vou clicar em incluir e observe que na mesma coluna agora ele formou o sexo feminino, certo? Então perceba que ele está verificando se o valor está marcado como true ou como false, meus atributos. E salvo esse mesmo valor na coluna correspondente. E observe que não foi adicionado aqui os valores porque a gente também não atribuiu a ele, certo? Ele está fazendo a soma, porém não está adicionando. Como a gente tem 13 campos, se eu não estiver enganado aqui a nossa planilha, deixa eu selecionar aqui todos. Eu vou parar aqui o vídeo, vou adicionar e já retorno. Retornando ao vídeo, observe que depois da verificação aqui se o sexo é masculino ou feminino, conforme eu informei para vocês, basicamente copiei a mesma linha de comando, certo? E apenas alterei aqui o objeto. Observe que é a mesma linha de comando até o sinal de igualdade e é apenas alterado o nome do objeto. Então eu estou dizendo que esta coluna do list view está sendo adicionada a ela o valor que estiver nos nossos objetos correspondentes. Observe. E aqui por último, eu estou verificando aqui, eu vou declarar uma variável lá no começo do nosso projeto, certo? Observe que eu vou copiar aqui o nome dela. Vou aqui no topo, fora da rotina, eu vou declarar uma variável. Como eu vou trabalhar com ela mais de uma vez, eu vou deixar fora da rotina. Então, de foto as string. Então, para você que ainda não entende, quando eu salvo uma foto no meu banco de dados, eu não salvo em si a foto, eu salvo o caminho desta foto. Então, aqui eu estou declarando uma variável do tipo foto, do tipo texto, string, chamada foto. Como eu deixei ela fora aqui da rotina, observe que não tem nenhuma rotina dentro dela, em volta dela no caso, então ela vai servir para todas as rotinas que eu trabalhar com o nome foto, certo? Então dentro da rotina btn_incluir,
eu estou verificando o que? If, se foto, que é a nossa variável, for igual a vazio, ou seja, se eu não adicionei nada a ela. Então, foto vai receber este caminho aqui. Este caminho é uma foto padrão que eu tenho em uma pasta chamada no meu drive C, certo? No meu disco C, numa pasta chamada teste, e está salva como sem foto 1.bmp. E observe que está entre parênteses e entre aspas duplas. E depois de atribuir esse valor a esta variável, eu estou dizendo que a coluna correspondente vai receber a foto. Quem é a foto? Exatamente esse texto. Eu poderia pegar esse texto, ao invés de eu fazer dessa forma, eu poderia comentar esta linha e adicionar, ao invés de foto, adicionar esse texto aqui diretamente aqui no sinal de igualdade. Porém, eu não vou fazer isso porque eu gosto de trabalhar com as variáveis, certo? Pois o tratamento fica muito mais fácil. Então eu estou dizendo o quê? Que se a minha variável, por exemplo, essa variável a gente vai trabalhar no botão incluir e no botão remover do PCT imagem. Se eu não incluir nenhuma foto, então minha foto está igual a vazio, certo? E se está igual a vazio, minha foto vai receber a foto padrão do sistema, que está salva nesta pasta aqui, com esse endereço exatamente. E depois disso, vai estar adicionando a coluna correspondente à foto, que é exatamente esse intervalo. Se não, então vai adicionar apenas a foto. Quem é a foto? É a imagem que eu adicionei ao meu PCT imagem, certo? Como ele está fora aqui dessa rotina, ela vai estar recebendo um valor conforme eu adicione a minha PCT imagem. Quando a gente estiver programando o botão incluir e remover a foto, vai ficar mais nítido a compreensão desse código. Aqui eu estou setLi notin, ou seja, vazio, estou esvaziando aqui a nossa variável, certo? A variável que foi criada aqui, ó, do tipo object. E aqui eu estou fazendo a contagem dos registros no meu objeto lst cadastro e concatenando com o texto registros, vou botar aqui entre aspas duplas, perdão, entre parênteses, pois pode ter só um, como pode ter vários, então vai ficar no plural. E vamos executar aqui para ficar mais fácil a compreensão. Se nada tiver preenchido de forma errada, vai estar tudo funcionando. Vamos ao teste. 025. Informa o nome. No caso, uma função a ele. O seu setor. O sexo. Aqui uma data. Uma data qualquer. Aqui temos que dar uma largadazinha maior na text box. Um salário qualquer. Lembrando que se eu esquecer de preencher um destes campos aqui, ele vai preencher com valor 0. Porém, não colocamos uma verificação aqui para o salário. Como eu não adicionei, não criei ainda a rotina do incluir e do remover, então, logicamente, minha foto vai estar igual a vazio, certo? Também não criamos ainda a rotina para anexar o arquivo. Então, logicamente, não vai preencher nada no campo correspondente ao anexo. Então, vou clicar aqui no incluir e observemos, a matrícula está perfeitamente preenchida de forma correta, o colaborador, a sua função, seu setor, seu sexo, a data de nascimento, o salário inicial, a salubridade, a periculosidade e o salário final. O anexo, como não adicionamos nenhum texto, então nada foi adicionado. E aqui a foto que eu disse para vocês, que está salva neste endereço. Então, para que eu fiz isso? Porque sempre eu quero carregar uma foto padrão no sistema, caso não seja adicionado nenhuma foto ao usuário, certo? Por quê? Porque quando eu clicar na linha correspondente, vai me carregar a imagem do funcionário, certo? E observe que aqui me trouxe um registro, ou registros, incluso ou inclusos. Como ainda não tem a rotina para limpar, se eu incluir novamente, então novamente atualizou, na realidade incluiu os dados, e agora atualizou aqui para 2 registros. Então vai ficar para a próxima aula a rotina para fazer a limpeza dos objetos e para partirmos para a edição desses dados, certo? Conforme eu selecione o dado, ele me traga aqui os dados para os text box e combo box correspondentes a ele. E claro, a rotina do incluir e remover a foto. Se gostou, curta, comente, compartilhe, bora se ajudar. Falou!